There's a word in Brazilian Portuguese that most Brazilians use every day, but have no idea where it came from. And if I told you it connects medieval Arabia, West Africa, and Brazilian religion all at once, would you believe me? No. Quando os árabes ocuparam a Península Ibérica, ficaram por lá por quase 8 séculos. E claro, isso deixou um rastro enorme na língua portuguesa. Palavras como álcool, alface, aldeia, azulejo, almofada, tudo isso é árabe. Mas a herança mais curiosa que eles deixaram no nosso idioma é uma frase inteira se transformando em uma única palavra. Inshallah. Inshallah significa se Deus quiser. No caminho da Península Ibérica para o vocabulário do cotidiano, essa frase foi perdendo som, perdendo espaço e pouco a pouco acabou se transformando na palavra Oxalá. Foi o mesmo processo que aconteceu em espanhol, onde virou Ojalá e que os hispanofalantes usam até hoje. Ojalá nos muramos! Estoy hasta los huevos de esta vida de mierda! Em português, o sentido não mudou da expressão árabe. Continuou significando esperança, desejo de que algo aconteça. Por exemplo, Oxalá eu seja sua professora. Oxalá tenham razão. Mas aqui no Brasil aconteceu uma coisa que a linguística chama de homonímia, que é quando duas palavras diferentes chegam ao mesmo som, à mesma grafia ou os dois juntos. Exatamente o caso de Oxalá. Isso porque enquanto Oxalá entrava no português pelo lado árabe e ibérico, um outro Oxalá chegava ao Brasil pelos navios negreiros. Na religião iorubá, Orixá em Lá significa o grande orixá. Com o passar do tempo, Orixá em Lá se transformou em Oxalá, o pai de todos os orixás, muito associado à paz. No candomblé e na umbanda, duas religiões que têm raízes muito profundas na cultura brasileira, Oxalá é uma das figuras centrais. Então o Brasil passou a ter dois Oxalás, um que era uma interjeição árabe e o outro que era um orixá iorubá, e os dois soavam exatamente igual. Com o tempo, o peso cultural do orixá foi tão grande que a interjeição passou a parecer uma espécie de invocação religiosa. Assim, a palavra acabou cedendo espaço. Todo mundo tem que saber a hora de parar. Mas você acha que brasileiro vai deixar de usar uma palavra tão curtinha para usar uma frase completa e usar se Deus quiser para tudo? Duvido. Foi aí que entrou a palavra tomara, a palavra que assumiu o posto de Oxalá, não orixá, assumiu o posto da interjeição Oxalá no nosso idioma. No português brasileiro, ela é usada o tempo todo e a forma como nós usamos essa palavra é inclusive considerada um brasileirismo. Mas de onde essa palavra veio? A resposta oficial diz que ela é o pretérito mais que perfeito do verbo tomar com sentido de desejar. O problema é que o uso do verbo tomar com sentido de desejar não é comum no Brasil. Mesmo quando a gente pensa no português europeu, o primeiro registro nesse sentido aconteceu lá no século XVII e a interjeição tomara só foi aparecer lá para o século XIX. Então passa a ideia de que está faltando um pedaço dessa história aí. Mas tem uma segunda hipótese que, na minha humilde opinião, faz muito mais sentido. O arabista Federico Corriente acredita que tomara possa ter vindo do árabe hispânico atam Allah, que significa cumpra Deus, uma outra fórmula de desejo divino, e que nos textos da época da ocupação mourisca aparecia como tamala, talvez o meio do caminho entre atam Allah e tomara, uma palavra bem conveniente quando você tem no seu país uma divindade religiosa com nome homônimo ou uma interjeição. O espanhol e o português europeu não passaram por essa coincidência com a língua iorubá. Por isso, Ojalá e Oxalá continuam sendo usados até hoje. Mas há registro da palavra tomara tanto em espanhol quanto no português europeu. Um pouco diferente de como usamos por aqui, mas presente na evolução das duas línguas. Se você chegou até aqui, tomara que você tenha gostado. E me conta nos comentários se você sabia que Oxalá e Ojalá vieram de Inshallah.